No começo deste mês, a Associação dos Magistrados do Maranhão realizou consulta online junto aos associados sobre a lei de abuso de autoridade e horário de funcionamento lá dos tribunais. Para falar sobre esses assuntos, eu converso aqui no nosso estúdio ao vivo com o juiz Ângelo Santos, que é o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, prazer. Bom, eu gostaria de entender, depois dessa consulta pública com relação ao horário de funcionamento aí do judiciário, pós-consulta pública, resultado aí onde a maioria dos magistrados é contra essa resolução do Conselho Nacional de Justiça e a favor de praticamente um turno de trabalho. Depois dessa consulta, o que vai ser feito? Na verdade, a consulta surgiu de uma audiência de conciliação com o ministro Toffoli, o ministro Luiz Fux, que é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade que trata do tema no âmbito do STF. Então, o ministro Fux entendeu por bem reunir todos os presidentes de tribunais e ali ele deu um prazo de 30 dias para que esses tribunais informassem qual era a realidade local de cada estado. Nós temos situações de estados em que a população comparece mais no turno da manhã, mais no turno da tarde, depende do clima. Então, nós temos um país que tem diferenças regionais nítidas e ele buscou essa consulta, buscou escutar cada peculiaridade de cada estado e assim para definir um direcionamento quanto a esse período de funcionamento dos tribunais. Por isso que, através da Associação dos Magistrados Brasileiros, repassou isso às associações locais e nós procuramos ouvir os nossos associados quanto a esse período de trabalho. Que, no caso do Maranhão, a indicação de 8 às 14 horas se refere muito à carga horária. A demanda também? Não, e principalmente à carga horária dos servidores do Poder Judiciário do Maranhão, que é de 6 horas. Bom, também outra consulta online realizada pela Associação dos Magistrados trata da lei de abuso de autoridade. Bom, para quem está em casa, para a sociedade em geral, que a gente percebe já o início de uma mobilização que já vem acontecendo Sim. antes mesmo da aprovação, sanção, veto, derrubou veto no Congresso. Antes disso, a gente já percebe uma mobilização nacional do Ministério Público, da Defensoria, dos magistrados, policiais também. Para quem está em casa entender onde é que essa lei vai interferir na segurança jurídica. Na nossa visão, ela interfere diretamente no dia a dia forense, ou seja, o ambiente criminal, principalmente o juiz criminal, que vai analisar inúmeros pedidos de prisões durante o dia, ele tem uma dificuldade diante dessa lei, porque lá insere um tipo penal que determina que a análise de prisões que for manifestamente ilegal. Então, esse tipo aberto gera uma insegurança de atuação do magistrado e outros tipos geram insegurança de atuação dos promotores e da polícia. Então, a lei, do jeito que ela está descrita em alguns tipos, ela verdadeiramente interferirá no combate à criminalidade e à corrupção. Bom, para quem está em casa assistindo, entender assim, basicamente alguns pontos em que foi alterado aí. Como eu falei, o principal quanto à decretação ou não de prisões, esse é um ponto que... Com relação à condução coercitiva, por exemplo? Também, quando a condução coercitiva e foi delineado lá uma nomenclatura chamada manifestamente descabida. Então, a gente não tem nenhuma lei ou nenhum ato normativo que diga ou especifique o que é manifestamente descabida. Então, a gente, ao analisar os tipos penais, ou analisar alguns artigos da lei, a gente observa tipos abertos, sem definição, o que vai gerar... Então, abre aí diversas interpretações, bem subjetivo no caso. Como alguns juristas chamam, verdadeiros crimes de hermenêutica, que são crimes de interpretação, algo que é inconcebível porque fere diretamente a independência judicial. O magistrado não pode ser punido pelo teor de suas decisões, porque diretamente, tanto o texto constitucional quanto a lei orgânica da magistratura nos garante a interpretação. É a essência do magistrado, interpretar a lei e fazer com que ela seja cumprida.
E como é que tem sido essa mobilização dos magistrados e outros órgãos e instituições que sentem essa perda, onde está indo embora a segurança jurídica com essa nova lei? Como é que está essa mobilização? Ela, para e passo. Desde o processo legislativo, nós tivemos atos públicos, nós tivemos conversas diretamente com nossos parlamentares e nessa fase, logo após a aprovação da lei, nós fomos convocados para uma reunião, os presidentes de associações, os representantes das entidades de classe, para que nós ouvíssemos a base, a nossa base, ou seja, aqui no Maranhão, que nós buscássemos ouvir os magistrados a fim de que aceitaremos ou não fazer um ato público, um ato de parada, de explicação, de esclarecimento à população dos malefícios dessa lei. E por isso a consulta foi feita e os magistrados apontaram por um dia, um ato nacional em que os esclarecimentos sejam diretos à população dos malefícios que a própria população terá, a própria sociedade terá com a vigência dessa lei. Tem data programada para esse ato? Foi definido na semana passada, no dia 12 de dezembro, em Brasília. Então vai ser uma conversa com a população. Isso, esclarecimento à população dos malefícios. Claro que também vai ter que ter um trabalho de mídia para que chegue realmente esses esclarecimentos à sociedade. Eu queria entender, uma lei que já vai entrar em vigor, a previsão é 100 dias mais ou menos, né? Praticamente em janeiro. Praticamente em janeiro. Qual é a possibilidade de reverter o que vocês não concordam? Como nós falamos também no início, o processo agora está junto ao Supremo Tribunal Federal numa ação direta de constitucionalidade. Tanto a magistratura, através da Associação dos Magistrados Brasileiros, quanto a Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Auditores Fiscais. Então, inúmeras entidades ingressaram com ações junto ao Supremo. Todas elas estão reunidas com o ministro Celso de Mello, o mais velho, o decano do Supremo Tribunal Federal, em que ele analisará a suspensão ou não de dispositivos legais. E tem previsão dessa conclusão? Não tem previsão ainda, até porque tem alguns ritos a serem cumpridos diante da lei da ação direta de constitucionalidade, mas eu creio que até o período antes do recesso, até porque entra em vigência em janeiro, então até o recesso, que é o dia 19 de dezembro, ele deve analisar essas ADINs. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu conversei com o juiz Ângelo Santos, que também é presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Atenção. Obrigada, boa noite.